Mais um ano, né, Henrique? Mais um ano. Se você não sabe, só existe um motivo nesse canal pra gente estar em pé. Exatamente. Dois, né? Então é o Estante, vlogs, porque não tem como fazer vlog sentado, né? Ainda. E o Antiplano Awards 2025. Acho que é o momento mais goofy desse canal, que a gente vem aqui tal qual apresentação de colégio e fica que não é assim, que nem dois bobos, né? Exatamente, apresentando aqui pra Rapaziada, ó, tô de gravata. Estamos aqui pra apresentar a maior premiação de quadrinhos, a mais relevante, pelo menos, né? do YouTube De quadrinhos de Santos. de Santos. Dessa cara. Essa piada. Mas eu acho que a gente faz essa brincadeira. Brincadeira não, coisa séria, né? Essa coisa séria. De trazer o award do ano anterior, né? Exato. Tal qual o Oscar, né? Acho que não é tão difícil Entendo. entender qual que é a proposta aqui. Tem como a gente premiar os quadrinhos de 2025 no Exatamente. meio de 2025. Então a gente tá aqui pegando o clima de Cannes, né? Tá rolando Cannes. Tá Né? rolando Cannes. Então a gente tá aqui pra fazer essa premiaçãozinha bacana. Esse divertimento de... Também eu acho que é É um momento de reunir um momento de ver exatamente o que eu ia falar. De pegar os amigos do canal e fazer uma brincadeira conjunta. E... comemorar os quadrinhos aqui, Exatamente. E trazer todo mundo pra poder falar um pouco e fazer um videozão. E dar a sua opinião e talvez a gente discordar, né? É isso. O que você espera pra esse ano? Eu espero muita diversidade, Uhum. muitos nomes diferentes, muitas pautas diferentes sendo abordadas. Bom, eu queria trazer uma informação Ah, que a gente fez ano passado. Ninguém veio retirar o prêmio. é verdade. Então, esse ano Aí, tá aí, só que a gente vai reutilizar o material. a gente vai raspar o 23 e vai... A gente vai queimar o ouro. E bom, pra quem tá vendo aqui, né, do começo, não pula o vídeo, tá? Porque começou as bets. Você pode entrar no anti-bet e fazer sua aposta em cada categoria Ah, é? de qual que você acha que vai ganhar. Entendi. A gente tá... Não é patrocinado por Bet. Não, a gente criou Ah, a nossa. gente... Acho que é isso, né? Bom, se você não conhece o canal também, a gente é de plano. A O gente tá único aqui. canal de cultura do mundo. Se você quiser ver a terceira edição da Antiplano Awards, né? Exatamente. Se quiser apoiar a gente existir, tem o nosso membros que cada vez mais cresce. Tem figuras ilustríssimas agora, Sim. sempre teve, mas agora tem uma peça rara ali no grupo. Enfim, é isso. E também, você, se não tiver condições financeiras para ajudar, você se inscrevendo, comentando, compartilhando, já vai ajudar muito. Deixa aqui embaixo as suas apostas. Quais são as categorias, Luiz? Bom, as categorias para essa noite vão ser melhor história apresentada pela Por Dentro da História, melhor arte apresentado pelo Desatencioso, melhor mangá apresentado pelo Léo de Gaga do Afronerd, melhor edição com participação do Estante Narrada, melhor capa com o Quadrinhos do Virto, melhor herói com o Gibifire, melhor drama pelo Páginas Amarelas, melhor terror com o Batatinha Comics, melhor quadrinho nacional com o Rômulo do Além dos Quadrinhos, melhor quadrinho independente nacional pelo Rafael em Quadros, melhor relançamento com o Pela Capa, o mais esperado de 2025, com o Vini do Dois Quadrinhos. Então, já vamos puxar a primeira categoria que vai ser apresentada pelo Estante Narrada. Querido parceiro Estante Narrada, é a sua vez de brilhar. Qual que é a melhor edição de 2024? E aí, gente, tudo certo? Eu sou o Pedro do canal Estante Narrada e eu fui convidado aqui pelo Luiz e pelo Henrico para cuidar da categoria Melhor Edição desse Antiplano Awards, né? O que já está se tornando aí o maior prêmio de quadrinhos desse Brasil. Mas, antes de falar dos indicados e do vencedor da categoria, quero fazer também o meu jabá, né? Para você conhecer o meu canal Estante Narrada, tem o canal no YouTube, tem página no Instagram também. E o meu canal é mais focado em resenhas e tem resenha de todo tipo de gibi, tem de super-herói, Bonelli, mangá, quadrinho europeu, enfim, tem realmente de tudo no meu canal. Então fica o convite aqui para vocês irem lá conhecer também. Mas os 6 escolhidos aqui para a categoria de melhor edição foram muito bem pensados por mim e pelo Luiz, né? Cada um colocou 3 e realmente foi muito difícil escolher, porque todos eles mereceriam levar, realmente. São de longe os melhores quadrinhos no quesito edição lançados no Brasil no ano de 2024. Mas enfim, vamos aos indicados. O primeiro deles é Bouncer, da editora QS Comics. O Bouncer da QS Comics é um tijolaço muito bonito. O Quarto Mundo Absoluto, do Jack Kirby, que saiu pela editora Panini, que é maravilhoso também. Ikkyu, da editora Veneta. Battle Royale, da editora Pipoca e Nanquim. Os Filhos de Autopo, da editora Comic Zone, e Ombre, da editora Figura, que é outro tijolaço também. Eu tive que seguir o meu coração aqui para escolher o vencedor dessa categoria, porque nem tudo aqui
eu li. Eles são muito bonitos e tudo mais, só que nem tudo eu li, então eu queria escolher algum que eu pudesse falar com um pouco mais de propriedade. Por mim, eu escolheria o Quarto Mundo Absoluto, do Jack Kirby, que tá realmente sensacional, maravilhoso. Mas, falando tanto de edição quanto de história, o vencedor desse Antiplano Awards, do quadrinho da categoria Melhor Edição, é Battle Royale, da editora Pipoca Nanquim. Foi um lançamento que causou muita polêmica assim que saiu, principalmente por conta do preço. Muita gente falando que não precisaria de tanto luxo, mangá de capa dura, com sobrecapa, não sei o que lá, capa parecendo couro, hot stamp. Enfim, eu não tô aqui para julgar isso, se precisava ou não. Mas, sem dúvida nenhuma, é o mangá mais bonito que já saiu aqui no Brasil. É uma obra de arte, assim, você pode deixar na sua mesa de centro da sua casa, que todo mundo que entrar nela vai ver o quadrinho, vai achar maravilhoso, vai querer folhear. E isso, querendo ou não, é um dos atrativos também para ler, né? Que realmente é uma ótima história que está sendo publicada aqui no Brasil pela Pipoca Nanquim em 5 volumes. Então, o vencedor do quadrinho de melhor edição fica com Battle Royale, da editora Pipoca Nanquim. 6 candidatos fortíssimos. Ganhou o Battle Royale. Sim. Acho até que justo. Também acho, a edição é muito bonita. É bem bonito. Quase aquela lá, edição do Berserk gringa, né? Sim, sim, é um calhamaçozão, capa dura, bonitaço. Eu acho realmente que nem o Sete Narrada falou, que Quarto Mundo, pra além de ser uma obra muito icônica, eu acho que tá bem bonito também. Essas edições de luxo são, tipo, fabulosas. Mas eu realmente acho que foi bem justo, escolhido. Assim, bem escolhido. Talvez seria uma das que eu escolhi, embora não tenha lido, mas você leu, mas eu sempre babo, assim, quando eu vejo. Sim. Então sempre dou uma babada. Mas acho que também não tirou mérito aí, que eu acho muito lindo. Também. Todo o projeto gráfico aí, cada um seja uma cor. Sim. E a capa é a mesma, só vai mudando o foco também. Acho, assim, um projeto gráfico bem absurdo. É o que eu falei, o perdedor sempre vai chorar por último, né? É verdade. Mas o perdedor, eu sempre tenho essa simpatia muito grande por ele. Se você quiser, mesmo assim, querer ter a sua coleção, compre o nosso link da Amazon. É, o link da Amazon, gente, todos os vencedores. Não é? Tá aí. Porque esses quadrinhos luxuosos, lindíssimos, você pode ter na sua coleção. Pode deixar ali na mesa, só pra chamar atenção. Tem gente que faz isso, eu acho bonito, inclusive. Tem gente que faz isso, quer comprar livro só pra ter como decoração. Eu acho que é interessante, né? Ressignificar. Não vou ler isso aqui, é só decorativo mesmo. Eu gosto daqueles livros, aquelas caixas que é formato de livro. Aí não. Aí pra mim é nível radioativo, assim. Mas é isso, boa indicação. Um grande abraço pro Estante Narrada. Sigam o Estante Narrada, porque ele faz um conteúdo muito maneiro. Exatamente. Então é Segue isso. o Pedro. Exatamente. E se você fez o Battle Royale aí, né, participou do fazimento do Battle Royale, pode vir retirar seu prêmio aqui, né? Pode ser tanto os autores lá da Gringos, ou de autores aqui, quem quiser vir retirar o prêmio, tá bom. Só chamar antes, né, avisa. Começa a perigar, quando é pessoa brasileira, começa a perigar querer pegar um prêmio mesmo. Bom, a gente já falou de uma das partes gráficas, físicas, né, que seria a edição meio que completa como um todo, né? Sim. E agora vamos falar de uma parte específica. Que, na minha opinião, é uma das partes mais importantes. É uma das que mais vende, né? Não é? Essa é a grande realidade, porque, não julgue pela capa. Eu acabo julgando. Não tem como, a gente faz isso. Eu não vou comprar, a capa é horrível. Você vai comprar? Não. Então pronto. E se a lombada também for horrível, às vezes eu deixo passar. Enfim, essa enrolação, a gente vai falar de melhor capa. E não vai ser o pela capa, né, que vai apresentar melhor. Dá uma mancada grande nessa. Bom, com você, Quadrinhos do Virto, dê sua voz aí. Fala pessoal, aqui é o Vitor do Quadrinhos do Virto e eu já quero agradecer o pessoal do Antiplano por me convidar para apresentar a premiação de melhor capa aqui no Antiplano Awards. Eu amo capas, eu amo muito ficar olhando as capas que estão saindo, tanto no Brasil quanto as que tem lá fora. Eu compro muita edição gringa, então eu tenho algumas que eu juro que é só pela capa mesmo. Infelizmente eu fiz isso. Mas bora lá, bora conhecer os nossos 4 indicados para o prêmio de melhor capa. Primeiro, nós temos Frank Miller por Ultimate Universe One Year In. Depois, nós temos Frank Miller por Absolute Batman 1. Mais um, a gente vai ter Frank Miller numa história do Tio Patinhas, uma capa que ficou famosa até aqui no Brasil, porque todo mundo queria pegar essa capa exclusiva da Panini. E por último, nosso último indicado, a gente vai ter Frank Miller por Avengers Crepúsculo 1. São indicados fortíssimos aí, a gente distribuiu bem, né, para vários artistas serem reconhecidos. E não, gente, é brincadeira, sério, não dá. Vocês viram as capas que estão aí na tela e sério, o Frank Miller, infelizmente, não dá mais pra capa. Mas a gente vai agora pra lista de verdade. A gente vai pra 6 indicados, não 4. O primeiro indicado, a gente vai ter Baby Blue, uma capa do Ben Erickson.
Depois, a gente vai ter Supergirl, Mulher do Amanhã, uma capa feita com a arte da Bilks Evely e as cores de Matt Lopes, brasileiros. Em terceiro, nosso terceiro indicado, a gente vai ter Moonshadow, a nova capa, a nova edição que a Pipoca Nankin trouxe exclusivamente para CCXP e que fez muito sucesso, do John Muff, para mim, muito mais bonita do que a capa original que o Pipoca trouxe. Em quarto, a gente vai ter Carimbé, um quadrinho aí com a arte de capa do Doug Firmino, um quadrinho que tem uma arte visceral e que a capa representa muito bem a história do quadrinho. E em quinto, nós temos Ellen of Windhorn, edição número 6, a edição gringa que saiu, com a capa da Bilks Evely e do Matt Lopes também. E por último, uma capa que às vezes ela parece simples, mas quando você bate o olho, você se apaixona por ela. Quando Nasce a Autoestima, um quadrinho aí do Jefferson Costa, essa capa. E cara, muito, muito lindo. Aqui a gente só tem concorrente forte, né? Mas nessa premiação, só um ganha. E sem mais delongas, o vencedor é ela. Supergirl, nova edição da Panini aí. Essa capa aqui, extremamente linda, que originalmente é da edição 4 do quadrinho. Supergirl, Bilks Evely, Matt Lopes, parabéns. Vocês ganharam porque essa capa é sensacional. E é isso, gente. Essa foi a melhor capa. E não tem como discutir. Por mim, podia ter ganho o Frank Miller mesmo. Eu também acho. E até eu, que tô por trás aí do backstage, caí na pegadinha aí. Eu falei, uai, mas é isso mesmo? 4 Frank Miller? Que tá essa, né? Eu fiquei caí nessa mentirada aí. Mas eu quando ele falou que zoou, ele falou assim, não, mas eu acho que tava mesmo, é isso aí mesmo. É que eu acho que a melhor que ele fez, ele não colocou ali pra concorrer, que é a do Coisa. A do Coisa é lindíssima. A minha... Eu gosto muito da do Wolverine, falo muito mal daquela, eu adoro aquela. E até do Tio Patinhas que ele falou também, eu acho lindíssimo. Eu gosto muito da do Frank Miller. Eu odeio a do Deadpool. Não só porque eu odeio o personagem, eu acho que a cor tá muito... Eu não vi a do Deadpool, faz tempo que... Eu não gostei. Nossa, eu gosto muito do Coisa, eu acho a coisa mais linda. Eu também acho muito acho muito bonito e não tem pra que esse ritmo em cima do velho, né? Mas o ganhador, a gente vai falar. O ganhador são os brasileiros. O Matt Lopes com a Bilks Evely. A Bilks no desenho, o Matt nas cores, junto do Tom King fazendo Supergirl. Lindíssimo. Mulher da Manhã. Lindíssimo. Eu lembro quando você pegou, eu falei, uau. Ela vem com uma sobrecapa assim que não chama tanta atenção, né? Não. Mas aí você tira ali e ali tá o segredo. Sim. E eu acho muito bonita aquela capa mesmo. Ela brilha os olhos assim, de você olhar e você fala assim, caralho, o que tem aqui dentro, né? É verdade. Ela te chama pra dentro ali do livro e você quer ter muito aquilo na coleção também. Pô, eu gosto muito do Moonshadow, que essa edição nova, ele até comentou. Sim. Ele falou que acha até mais bonito. Eu gosto mais da original, particularmente. Eu gosto mais dessa. Eu gosto muito, porque eu tenho, talvez. Eu gosto muito da original, mas essa também é muito linda, essa coisa meio vintage ali que traz. Eu gosto do Baby Blue, né? Eu gosto muito do Baby Blue, acho uma capinha muito bonitinha. E você tem alguma que você gostaria que tivesse ganhado? Eu gostaria que tivesse ganhado Supergirl. Supergirl mesmo, né? Porque eu gosto quando fazem essas capas que não tem nada, igual a do Hanks antiga. Sim. Não tem nada na capa, tem só ali a imagem, só a arte, assim, ele ainda tem uns acabamentos ali em hot stamp, né, sim, tudo mais, é bem... Eu gosto muito de capa de álbum que tem isso, sabia? Que não te fala nada, não te fala quem é a banda, qual que é o nome do álbum, você fica tipo assim, não, o que temos aqui, né? E aí... O que é esse avião? Exatamente. E aí você é meio chamado ali pra... Tem esse problema, às vezes, você tem... Quando o vinil, quando você compra, você tem que, às vezes, colar o sticker que vem junto. Ou não, que nem o Hanks, não o Hanks, que você pode colocar ou não, aí você fica, foda-se. Bom, esse foi o vencedor. Eu acho muito justo, muito bonito. É um brasileiro, 2 brasileiros, né? E muito obrigado. Muito obrigado ao Virto por enviar aí. Cuidado com as suas piadas aí, tem gente acreditando, né? Eu mesmo. E sigam ele, né? Sigam o Virto. Virto aí, um canal que manda muito bem no papo. Próxima categoria. É sempre importante ter relançamento, né? Porque às vezes, tô querendo ler o gibi e cadê? Não tô achando. Aí tem lá no Mercado Livre R$800, entra na Amazon R$500, um gibi que era 30. Exato. E aí, pra isso, acho que é bom ter uma reimpressão, né? Um relançamento. Exatamente. Pra além disso, muitas vezes a gente fica à mercê de não consumir o conteúdo mesmo, né? Exato. A gente fica muito à mercê, às vezes, de ter que ir atrás do conteúdo na internet, porque você não tem esse conteúdo, porque você não acha, tipo, foi a última vez que foi colocar no Brasil foi em 2001. E aí, você não tem aquele conteúdo, e aí, muitas vezes, você tem que, você não consegue, você quer ler aquele material e você não tem condições, às vezes, de achar, aí vai comprar uma edição gringa, que é muito caro. Então, quando o Brasil vai lá e traz uma obra de novo pro Brasil, que a gente é muito fã, né? No caso, quem que vai apresentar? O Rafael do Pela Capa vai apresentar pra gente o melhor relançamento, a melhor reimpressão do ano. Meu querido, dê tua voz. Olá, amigos do Antiplano! Que felicidade estar aqui
no canal de vocês, conversando com essa audiência maravilhosa que vocês têm. Ainda por cima, podendo apresentar aqui um prêmio fantástico, que é o de melhor reimpressão do ano de 2024. Reimpressões são importantíssimas, elas não só resgatam essas obras que definiram o que é a nona arte pra gente, mas elas permitem que um novo público consiga ter acesso a essas obras que já estavam extremamente esgotadas e, devido à sua importância, jamais podem cair no esquecimento. Reimprimir é garantir memória, acesso e continuidade. É manter o legado dos quadrinhos vivo e circulando. Por isso, hoje, nós não celebramos somente a qualidade da obra, mas o seu compromisso com o público e com a cultura. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos indicados. Os indicados são o Eternauta, lançado pela editora Pipoca e Nanquim, Em Busca do Pássaro do Tempo, pela editora Comic Zone, Spawn, pela editora Panini, Curto Maltês sobre o signo de Capricórnio, da editora Trem Fantasma, Rei Conan, lançado pela editora Mitos, e Battle Royale, pela editora Pipoca e Nanquim. E o prêmio de melhor reimpressão de 2024 vai para... O Eternauta, de Hector G. Osterheld e Francisco Solano Lopes. Essa daqui é uma obra que era praticamente um crime estar fora de circulação aqui no Brasil. Ela é extremamente importante por ter se tornado um dos grandes ícones da luta contra a ditadura e precisamos de uma obra assim mais e mais nos dias de hoje. O Eternauta é um grande clássico e se tornou símbolo de libertação na América Latina. E felizmente, nós aqui no Brasil estamos finalmente tendo a oportunidade de reler e apresentar para novos públicos essa obra tão importante. Osterheld, onde quer que você esteja, pode vir buscar o prêmio. O prêmio é seu. Um ótimo ganhador, né? Pra mim é o que eu tava torcendo. Eu chorei com a introdução, inclusive, do Rafael. Eu ia comentar isso. Ele, assim, fez uma coisa que parece muito Oscar mesmo. Fez o discurso de Oscar. Fez o discurso de Oscar, porque no Oscar nunca, tipo, o pessoal chega e dá um prêmio. Eles fazem todo. Vamos falar agora sobre a edição. Esses heróis que ficam atrás, né, nas suas ilhas de edição durante horas e horas e horas trabalhando. Então ele fez um discurso pra entregar. Eu achei muito, puta, esse aqui é Oscar total, né? Então, parabéns aí pela performance. Já pode ir pro Oscar. Pô, tá convidado vitalício pro Antiplan Awards. Pode vir apresentar, inclusive. Ano que vem, só fica por trás das cartas. Exatamente. Mas parabéns aí o Eternauta, né? Uhum. Definitivamente a reimpressão mais esperada aí do ano. Né? Esse ano tiveram bastante até relançamentos, além dos que participaram aí da lista, tiveram vários. Uhum. Eu acho que um que nem abalou, acho que tanto a internet, a gibisfera, né? Quanto o Eternauta, mas teve um que abalou muito, que foi Spawn, né? Spawn, eu lembro quando a Panini veio com... vamos lançar Spawn de novo. Meu Deus do céu, Spawn, não sei o quê. Até eu comprei, eu nem gosto. Mas eu fui ver a série do Adult Swim, eu fiquei na vibe Spawn. Só que é uma edição muito simples, né? E com compensação a edição do Pipoca é um luxo total, né? Fora que também foi um pouquinho antes aí de estar saindo a série, né? Agora tá lançando a série do Eternauta. Sim, inclusive vocês viram. Mas Eternauta é bom demais. Eu estava muito ansioso, o Luiz sabe, porque o Luiz estava eu tava cogitando ir pra Argentina só pra comprar uma edição. Mano, eu literalmente, uns 2 anos antes, assim, de anunciarem o Eternauta, tava muito na seca de ler. Eu tava cogitando comprar, tipo, a edição de 400 contos da Martins Fontes, tá ligado? Mas eu falei, não tem pra que um negócio desse. Aí eu lembro que vai sair na Argentina. Aí eu falei, caralho, vai ser na Argentina, então logo vai sair. Tipo assim, vai sair no Brasil logo. Eu lembro que fiquei no maior hype e realmente Eternauta é fantástico, assim. Grande prêmio, merecem tudo aí. Acho que, por enquanto, foram alguns prêmios difíceis de discordar, né? Mas vamos ver se... Mas mais pra frente vai ter briga. Vai ter briga. Pô, e também queria lembrar pra você seguir o Pela Capa. Segue o Pela Capa, baita canal. Ele, além de falar de quadrinhos, ele fala bastante de livros. Sim. Então, se você aí é dos livros... Uma pessoa querida, você viu que é uma pessoa com uma voz potente. Uma voz potente e com um jeito de falar que encanta corações, né? É verdade. Então, é isso. Bom, a gente vai falar sobre uma categoria muito importante para o tema dos quadrinhos, que é uma categoria que me agrada muito, inclusive. Que é uma categoria que quer gerar o quê? O pânico. Vai ficar uma bosta, não dá pra ver nada. Uma próxima categoria. Uma categoria aí que me dá medo. Te dá medo? Me dá medo. A categoria terror. Terror. Não sei como que as pessoas conseguem ter medo de palavras, né? É. Mas no caso aqui tem desenho junto, então é mais... Mas também desenho, eu vou falar. Se é uma criança, vai ter medo de... Mas realmente, eu adoro terror. Eu fico sempre pensando nisso, já falei algumas vezes no canal, sobre filme de terror, quadrinho de terror. A pessoa tem o intuito de criar uma obra pra causar medo em alguém. Sim. Eu quero causar medo em você. Muito mau caráter. Tem que ser muito mau caráter. Porque normalmente a pessoa vai querer... eu vou querer fazer a pessoa ficar feliz,
meio tristinha, fica até sentir romance, se sentir amado. E aí o filho da puta vem e fala assim, eu quero dar medo nas pessoas. Quero que ele não durma à noite. Quero que essa pessoa fique em pânico. Então a gente vai falar sobre essa categoria que me agrada muito, que é, eu acho que foi muito negligenciado no passado, não acha? Foi. No passado era traçado como algo trash, como algo que não tinha muito valor, e hoje em dia tem se revivendo o terror no cinema, nos quadrinhos, a gente vai falar de quadrinho. Então, Batatinha Comics, por é favor. por você, fale do que te causa pânico. E aí, irmãos e irmãs do Antiplano, meu nome é Rafael Batatinha, do canal do YouTube Batatinha Comics, que também fala de quadrinhos, e eu fui convidado pelo pessoal do Antiplano para estar aqui como apresentador do Grande Prêmio Melhores de 2024 do Antiplano. No meu caso, eu vou apresentar com muita honra, muito feliz de ter sido convidado para apresentar essa categoria, que é a de melhor quadrinho de terror de 2024. Eu gosto muito de terror, então fiquei muito feliz de ter sido associado a esse gênero que a gente está sendo tão abençoado aqui no Brasil nos últimos tempos, com bastante coisa de terror clássico, terror moderno, terror em mangá, terror nacional, terror de todos os tipos. E aqui nos 6 indicados a gente tem um pouquinho de cada um desse tipo de terror para mostrar para vocês. Todos eles são ótimos quadrinhos, então não só o vencedor que merece ser lido, merece ser comprado, mas também todos os indicados aqui dessa lista. Bom, sem mais delongas, vamos lá aos indicados. Anamorfoses, do Shintaro Kago, publicado pela editora Darkside. Outro mangá, Parasite, não é exatamente esta edição que saiu em 2024, mas é a que eu tenho aqui. Está saindo a Full Color Edition pela editora JBC, e o mangá é da dupla Kiseijo e Hitoshi Iwaki. Teatro Fantasma, do Thiago Souto, publicado aqui no Brasil pela editora Conrad nesta belíssima edição aqui, ó. Dylan Dog Omnibus Volume 1, de Tiziano Sclave e vários desenhistas, publicado aqui no Brasil pela editora Mitos. Abe Sapien, Os Afogados e Outras Histórias, um ônibus publicado aqui no Brasil pela editora Mitos, escrito por Mike Mignola e um monte de gente, e desenhado por um monte de gente legal pra caramba. Batman, Cidade da Loucura, do Christian Ward, publicado aqui no Brasil pela Panini, e é da DC Comics, daquele selo Black Label, que publica normalmente histórias mais voltadas para o terror. Bom, rufem os tambores, suspense, o prêmio de melhor quadrinho de terror de 2024 aqui do Antiplano vai para... Pegaram o envelope aqui, ó, tá escrito aqui nesse envelope o vencedor, vamos ver. Clube Noturno, de Mark Millar. Oh, que palhaçada é essa? Não acredito que fizeram isso, cara. Pô, me deram o envelope errado. Pior quadrinho, Clube Noturno, de Mark Millar. Pior quadrinho, cara, de novo isso, falaram que nunca mais ia acontecer isso. Na moral, dá esse envelope aqui. Desculpa, pessoal. Até me exaltei aqui. Aquele era o pior quadrinho de 2024. Eu vou ler agora o melhor quadrinho de terror de 2024. O prêmio Antiplano é Dylan Dog Omnibus Volume 1, da editora Mitos. Este aqui, o grande lançamento de 2024 quando se trata de Bonelli e terror. Um encadernado que fez o Dylan Dog furar a bolha. Apareceu em todos os canais do YouTube, apareceu na mão de todos os leitores que nem liam Bonelli, que nem liam Dylan Dog. Isso aqui realmente deu uma sobrevida, uma segunda vida para o personagem aqui no Brasil, republicando histórias que estavam inéditas há mais de 30 anos aqui no Brasil, que só foram publicadas originalmente lá pela Record no começo dos anos 90, e agora a gente tem cronologicamente todas as histórias do Dylan Dog sendo publicadas. Já estamos no terceiro volume, o terceiro volume já está sendo enviado para quem comprou. E este aqui foi o volume que deu origem a essa renascença do Dylan Dog aqui no Brasil. Então não poderia ser outro vencedor além deste aqui. Se você quer saber mais sobre Dylan Dog, dá uma passadinha no meu canal, lá no Batatinha Comics, e também fica de olho aí no Antiplano, que ele já falou de Dylan Dog também, e de todos esses outros quadrinhos aqui, e de todos os gêneros, porque a gente é eclético e gosta de tudo. Muito obrigado ao Antiplano pelo convite para apresentar este grande prêmio. Eu vou ver com o pessoal da organização o que aconteceu ali com aquele envelope para isso nunca mais acontecer, e acompanhem o nosso trabalho aí no YouTube. Valeu! Bom, Batatinha Comics, obrigado, viu? Muito obrigado. E me causou pânico suas indicações. Eu assusto, mano. Pode meia-noite. Eu não vou dormir à noite. Bom, acho interessante, né, que a gente, nos últimos anos, teve bastante mangá de terror, né? Sim. Teve aí Uma onda. todos os gibis do Junjito. Sim, teve o do... Teve bastante Shintaro Kago, inclusive, participou aqui. Hoje em dia tá vindo mais o Kazuo mesmo, que é o do Drifting Classroom, tá vindo pro Brasil. PTS The Radio, né? E a gente fazia tempo realmente que eu não tinha contato com
HQ de terror, né? E na mesma vibe, né, vindo esse terrorzão, também voltou aí o terror italiano. Voltou o Dylan Dog em alta. Dylan Dog não é aquele terror de dar susto, né? Mas assim, nenhum Scooby-Doo seria um terror, mais sério no caso, né? O Dylan Dog. Mas seria um terror mais assim, né? Mais de mistério, né? De investigação. É isso. Mas mesmo assim, o mistério ele festa com o terror, né? Exatamente. O que tá se escondendo? Quem é o assassino? Que mandar? Quem é esse monstro? E ainda mais um cara que mexe com o misterioso, né? Com o sobrenatural, né? Coisa que a gente... do pesadelo, né? Coisa lá do cara lá de baixo. Do caminhão. E os italianos sabem fazer um bom terror, sabia? No cinema eles são muito fortes no terror também. Nossa. Tem o movimento Giallo, que é o amarelo, que é um movimento de terror italiano que era muito bom, assim, o Dario Argento, Mario Bava, enfim, uma rapaziada Lucio Fulci, que fazia um terrorzão, acho que dos mais picas, assim. Então os italianos realmente têm uma escola no terror aí. Na minha opinião, singela, devia ter ganhado o Shintaro Kago. Eu, ano passado, entrei no Hiperfoco do Shintaro Kago, e esse aí que foi indicado, pra mim, é um dos melhores dele. Shintaro Kago mistura muito a comédia com o terror, né? Eu acho que os dois já caminham meio lado a lado, né? Sim. É legal que ele cria tensão e você não sabe, você vai acabar rindo, você vai acabar lá chorando no final, né? Sim. A gente tem uns quadrinhos que esse rolê meio... que você fica meio desgostoso também, né? Eu acho muito bacana. Eu acho que também podia ser um possível ganhador. Mas Shintaro Kago, não vai dar pra você. Não espere no próximo quadrinho venha mais forte. Talvez tente superar um John Dog. E o autor do John Dog... Tiziano Sclave, pode vir aí se quiser. E bom, pra categoria de quadrinho independente, a gente não tinha muito o que falar, certo? Pra ser bem sincero. Então a gente chamou um especialista na área. Que leu muitos quadrinhos independentes ao longo do ano, e ele só tinha um na cabeça dele passando. Caramba! O Rafael em Quadros vai falar pra vocês um pouco sobre o vencedor da categoria Melhor Quadrinho Independente. Dá teu show, Rafael. Olá, eu sou o Rafael do Enquadros e eu tô aqui para apresentar o prêmio de melhor publicação independente no Brasil em 2024 para o Antiplano Awards, ela que é a única premiação de cultura do mundo, não só de quadrinhos. E bem, 2024 eu dei uma atenção maior à leitura de independentes, ainda que não seja a grande maioria das coisas que eu leio, e seria virtualmente impossível um campeão justo para uma categoria tão vasta como essa, porque afinal, quem foi que leu toda a publicação independente do Brasil, seja lá em que ano, né? Mas não importa se é justo ou não, o prêmio vale muito e o prêmio será dado. E o grande vencedor do Antiplano Award de melhor quadrinho independente de 2024 é Alvorada dos Corações Macabros, do Diego Gerlach. E saiu pela editora Pé de Cabra, né? Mas é uma editora independente, com tiragens pequenas e tal, e tem essa proposta de publicar quadrinho underground, né? Quadrinho independente. Aqui acompanhamos um recorte da vida desse cara, sendo que o quadrinho começa mostrando uma lembrança dele nos anos 90, durante a sua adolescência, assistindo um episódio de Arquivo X, e conversando com a sua amiga sobre coisas da vida, sobre colegas esquisitos, e a efemeridade da vida quando um grande acontecimento é jogado na cara deles, que é o Kurt Cobain está morto. A partir daí temos um corte na história, e isso seria meio que a história de origem do personagem aqui. Algo muito presente em histórias de super-heróis e tal, mas que funciona muito bem para retratar qualquer tipo de protagonista. Inclusive para contar a história de um cara meio perdido na vida que cresceu ali entre o final dos anos 90 e os anos 2000, roqueiro, sem perspectivas e que se sente meio traído pelas expectativas que foram colocadas nele e que ele colocou na vida. O próprio Gerlach fala sobre isso no Lasercast, o podcast da Raio Laser. Ele tá falando essencialmente sobre essa obra aqui, mas muito também, claro, sobre a carreira dele, sobre a relação dele com quadrinhos, enfim. Vale a pena dar uma conferida que vai acrescentar muito mais na leitura. Porque, além de tudo, é um gibi divertido sobre teorias da conspiração, de assassinos seriais, de luta pelo poder. Tantos problemas que envolvem o mundo, potencial invasão alienígena, e tantos problemas gigantes que assolam o mundo, mas que ao mesmo tempo revela muito sobre o protagonista, sobre esses protagonistas que não são protagonistas da sua história, uma galera ali nascida nos anos 90, que cresceram nessa era de neoliberalismo, de democratização da internet e ascensão das redes sociais. Enfim, esse tempo meio confuso e que meio que quebrou muitas ilusões de muita gente. Acho que a mudança da década de 90 para os anos 2000 e a ascensão da classe média com o governo Lula, a promessa de tempos melhores, faculdade para todos, empregos bons para todo mundo, viagem de avião,
acabou meio que iludindo muita gente. E até hoje muitos não se recuperaram dessa quebra de expectativa e vagam meio perdidos por aí, à deriva, né? É um quadrinho que trata, sim, de questões sérias, mas que, no fundo, é um quadrinho de conspiração, de mistério e que, além de tudo, é muito engraçado. Então, Gerlach, você pode ir lá em Santos buscar o prêmio, tá? Só falar com o Luiz ou o Henrique e você combina a retirada, valeu? Loucura, hein? Loucura. Fiquei muito interessado. Eu já vi essa capa várias vezes. Uhum. Sempre fico com vontade de comprar. Uhum. Com certeza ganhando o prêmio aqui no Antiplano, né? Sim. Não li. Assim, eu sou um homem É fechado. exatamente, né? Eu sou um homem fechado com honestidade aqui. Eu só tô aqui fazendo meu trabalho, entendeu? Eu só trabalho aqui. Mas eu fiquei muito interessado vendo a capa, assim. Eu vi pela descrição, assim, eu achei muito bacana. Todo mundo que vem aqui dar um papo, a gente tá confiando, entendeu? Confiança. A gente bota a mão no fogo. Exato. Se Então- for ruim, pode cobrar a gente. A gente aprende. Mas é isso, então... Quadrinho independente. Quadrinho independente. E também fica um convite pra gente ler mais quadrinho independente. Né? Exatamente. Eu acho que falta isso. Tem bastante editoras assim, menores assim, que eu quero esse ano talvez dar uma focada maior para no ano que vem, né? Não deixar na mão dos outros. Muito obrigado aí, Rafael Enquadros. Um grande prazer ter você aqui. E Muito bom. obrigado por ser a voz do quadrinho independente no maior canal de cultura. O único. Um único, verdade. Bom, dando a volta completamente no mundo, né? Aham. Eu estava aqui no Independente do Brasil. Uhum. Aí a gente entrou na Terra, Sim. foi cavando, Uhum. até que chegamos no Japão. Sim. Pra falar dos mangás, dos melhores mangás de 2020. Porque nem só de quadrinhos americanos, Eu falo nem só de quadrinhos. nem só de quadrinhos americanos a gente pode viver, né? Tem muitas outras culturas do mundo, quadrinhos europeus, e os japoneses dominam um mercado muito grande aí com os mangás, que a gente tem muito carinho de apresentar aqui. E o nosso convidado, pra quem vai falar, É o Léo de Gaga, que a gente é do Afronerd. A gente teve um prazer enorme de ver ele na Feira da Unesp. Eu já tinha visto ele na Comic Con. E aí a gente viu ele na Unesp de novo. Um querido. Então, dê seu papo. Por favor. Fala pessoal, eu sou o Léo Rodrigues, bem conhecido como Léo de Gaga, sou membro do Afronerd. Eu falo muito sobre mangás, anime, cultura otaku, às vezes de divas pop também, só de vez em quando, que é muito importante, mas também sou pesquisador de quadrinhos, jornalista, e tô aqui no Antiplano Awards 2025, que eu acho extremamente chique, para falar justamente de mangás, né, a categoria de mangás, quem são os grandes finalistas e o grande vencedor da categoria. Foi muito difícil chegar nos 6 finalistas, não vou esconder aqui, porque teve muita coisa boa em 2024 publicada aqui no Brasil, e acho que a gente chegou num denominador que mostra um pouco da diversidade que a gente teve aqui de títulos de diversas vertentes e propostas, né? Então, entre os finalistas nós temos, com a minha cola aqui, Battle Royale da Pipoca Nankin, Irayasumi da Panini, Centauros da Conrad, Diário do Meu Pai também da Pipoca Nankin, Ashita no Joey da New Pop e Escape and Loafer da JBC. Foi muito difícil chegar nesses 6 títulos, muito difícil. E foi mais difícil ainda chegar no grande vencedor. Mas eu não vou ficar enrolando vocês, vou deixar minha cola aqui de lado pra falar quem foi que ganhou, porque com o Léo de Gaga é assim. O grande vencedor, então, da categoria de mangás é O Diário do Meu Pai, do Jiro Taniguchi, mangá que foi publicado aqui pela Pipoca Nankin. Mangá lindo, 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 gente. É um mangá que vai falar de memória, de luto, repensar na própria história, né? O protagonista é um homem que já tem família constituída, perde o pai, um pai do qual ele se afastou há décadas. Então ele retorna à cidade natal para poder comparecer ao velório. E no velório ele conhece diversas histórias do pai dele que ele não tinha nenhuma ideia, né? Então quem era esse homem, além de ser o pai dele, né? Na sociedade, na comunidade, no trabalho, para outras pessoas da família, com relação à própria mãe dele, enfim. É muito interessante, um mangá muito sensível, muito legal mesmo. E é o grande vencedor do Antiplano Awards, categoria Mangás de 2025. Então, agora eu devolvo para vocês do estúdio para continuarem com as próximas categorias. Bom, eu discordo do prêmio. Assim, não, Eu queria ganhar se Ashita no Joe. tá certo. Eu li o Diário do Meu Pai. Foi o melhor do Jiro Taniguchi que eu li. Mas mesmo assim, o Jiro Taniguchi é uma pessoa, assim, que faz umas obras que não conversa muito comigo. Sei. Eu já Foi percebi que você não gosta dele. Eu nunca parei pra ler nada dele. Olha, um dos mangakas aí mais famosos, assim, da cena mais artística, talvez, né? Que eu nunca parei pra ler tanto. Eu vejo que as obras dele, você nunca fala muito, não impactou tanto. Eu vejo. É o homem que caminha. Parece que nada acontece. Do começo ao fim, ele é um homem que caminha contemplando o mundo. Eu acho que essa é a graça, né? Eu acho que ele não identificar que eu adoro andar, cara. Então, é que eu acho que o lado dele é mais assim...
Contemplativo. Não, é pra esse lado do japonês que só trabalha e não vive a vida. E eu tô longe de ser um japonês que só trabalha e não vive a vida. Entendi. Eu vivo o máximo que eu consigo. Entendi. Pode não ser tanto, mas eu me esforço pra viver. E aí ele faz muito essas obras assim, né? E aí nesse caso do Diário do Meu Pai, acontecem coisas, que é o cara refletindo sobre o pai dele que faleceu. Eu acho que eu vou gostar, hein? E ele não ter se aproximado do pai dele enquanto o pai era vivo. Ele teve coisas contra o pai, inclusive, que depois nem teve, ele acaba descobrindo, não era bem assim a história, entendeu? Eu já ganhou pra mim. Já ganhou. O Sinopse ganhou, porque, pra quem sabe, eu perdi meu pai um tempo atrás, então pra mim ganhou. Pra mim, eu não... Eu ia falar que eu prefiro Centauros, eu realmente gosto muito de Centauros. Mas aí, pela descrição, eu gostei. Eu acho que me simpatizei com o japonês, que deu um pai japonês. Muito obrigado, Léo. Sigam o Léo, sigam o Afronerd. Sigam aí as 2 páginas do nosso amigo. Exatamente, um querido grande abraço. Quem nunca viveu uma vida de merda? Então a gente vai falar sobre o quê? Sobre pessoas vivendo essa vida, que é essa vida que Nemo, que não tem o que fazer, cheia de desgraça, cheia de problema, mundo acabando. Então a gente vai falar sobre o tema mais real, talvez, de todos, né? Que é o drama, né? Sobre a realidade, sobre complexidades da vida, coisas bonitas, coisas tristes. Quadrinho que você vai olhar e você não vai sair assim, que felicidade, né? Não. Você vai sair refletindo. Mas essa é a grande graça do drama, né? Você vai fazer uma reflexão ali que talvez você não faça em outro tipo de... Outro momento, outro gibi, às vezes, né? A gente vai tocar num lugar assim no seu coração, ou o seu coração de pedra jamais irá ser tocado, e só lhe resta o churrascamento. Bom, é isso, a gente vai falar sobre a categoria drama, uma categoria que me agrada muito. Então, quem vai falar? As páginas amarelas. Exatamente. O casal Dani e Ju. Que a gente já teve o prazer de conhecer na Mino Day. Os indicados da categoria de melhor gibi de drama de 2024 são... A gente começa com O Fim, da HQ Queria, que discute a questão do luto e da ausência de quem a gente ama. Kirilana Song, da Nemo, traz os impactos da especulação imobiliária em uma ilha que é dominada por essas grandes construtoras. Um Dragão em Forma de Nuvem, da editora Figura, fala sobre um pai que dedica a sua vida a cuidar da sua filha, que está em estado vegetativo. E aí começa o conflito sobre ele refazer a sua vida amorosa enquanto ele tem essa responsabilidade e esse cuidado com a filha. Fior de Latte, da editora Veneta, que traz uma HQ sobre desejo, parafilias e as projeções sexuais que alguém reprimido tem ali no seu dia a dia. Ladras, da Risco Editora. Ladras vai discutir o companheirismo, a superação de traumas, superação dos medos, e tudo isso com um toque de humor. Quando Nasce a Autoestima, da editora Trem Fantasma, traz uma HQ sobre ancestralidade e memórias do povo negro. E depois de discutir bastante sobre essas 6 indicações, a gente chegou numa que vai ser a vencedora, que é... Quando Nasce a Autoestima, da Regi Brás e do Jefferson Costa. Nós escolhemos esse título por tudo que ele representa. Ele vai falar sobre a Bia, que é uma mulher negra que está passando por alguns momentos difíceis, e a gente vai ver essa força da mulher para se reerguer. E ela vai buscar respostas para tentar se compreender melhor, se autocompreender na ancestralidade. Então ela vai buscar memórias da sua família, da infância, tentar reviver alguns momentos para entender por que ela assim, por que ela pensa dessa forma, quais são as dificuldades que ela tem em lidar com os conflitos. Então a gente busca muito essa questão também, a gente vê muito essa questão da identidade e da memória dentro desse quadrinho. A arte, ela se utiliza de metáforas visuais para trazer toda essa questão do sufocamento que a colonização trouxe para o povo negro e o quão difícil foi esse período da história e o quanto o racismo estrutural ele ainda continua sendo sufocante para o povo negro, né, no dia a dia, nas pequenas ações, no mercado de trabalho. Então, a obra fecha bem essa ideia de como é a autoestima do negro e o quanto ela é testada todo o tempo.
É isso aí, pessoal. Todos esses quadrinhos são quadrinhos que vale a pena conhecer se vocês ainda não conhecem. Bom, eu vou começar contra aqui já. É muito delicado, né? Porque é um quadrinho nacional que fala sobre negritude, eu me coloco muito numa sinuca de bico aqui. Mas eu gosto muito do Ofim. Eu gosto tanto do Ofim. Eu acho tão... É que foi o que eu falei, eu perdi meu pai, né? Então eu tenho um quadrinho sobre luto que fala de uma maneira muito bonita, assim. Mas eu amo o Ofim, eu sempre vou defender ele. Mas eu acho justíssimo, assim, né? A escolha. Eu acho que essa categoria foi uma das mais fortes. Também acho. Tinha Ofim, é um seu queridinho. Sim. Tinha Kililana Song, que é um dos meus favoritos do ano passado. Sim. Quando Nasce Autoestima, que também foi um dos meus favoritos. E gigantesco mesmo. Gigantesco. Provavelmente vai ganhar todos os prêmios aí desse ano. Uhum. Um Dragão em Forma de Nuvem, esse eu não li, admito. Tinha Fior de Latte. Eu gosto bastante. Ele é um drama, mas ele é um drama assim, que ele é mais complicado, assim, porque ele é mais perverso, assim, tem umas imoralidades ali, mas é muito sobre isso. Mas eu também gosto muito de Fior de Latte. Um quadrinho que vale muito a pena ver. E tinha o Ladas, da editora Risco, que você adora, né? A gente gostou bastante. Eu li esse ano, né? Uhum. Mas eu gostei bastante. É um pouco mais pra comédia, mas também toca em alguns assuntos, assim, importantes. Muito bacana. E ganhou Quando Nasce Autoestima, que pra mim, dessa lista aqui, acho que é o melhor mesmo. Não, é justo. Eu queria fazer só o entretenimento, cara. Toda a parte ali da arte do Jefferson é muito boa, todo o roteiro da Regi Brás também é muito bom, o jeito que conversa, algumas coisas que acontecem. É muito atual, né? É muito atual. Recomendo a todo mundo Quando Nasce Autoestima, por isso que ganhou, né? Exatamente. E, bom, fique convidado também a seguir o Páginas Amarelas. Que eles lançam ali vídeos e textos quase todo dia. Não é casal agora. E eles têm uma química muito legal, assim, eu gosto muito como ambos compartilham do mesmo hobby. Isso eu acho muito bacana de querer comunicar sobre o hobby em comum, que é colecionar quadrinhos e gastar muito dinheiro. Jefferson Costa, Regi Brás, podem vir retirar o prêmio. Entre em contato aí que a gente dá um jeito. Pode ser um JPEG, o prêmio, ou é um troféu mesmo. Vocês só vão saber quando vierem retirar. É o prêmio de Schrödinger. É o prêmio de Schrödinger. Você só vai saber se ele existe ou não quando vier retirar. Quando você não retirar, ele pode não existir ou ele pode existir, entendeu? A gente tava no Brasil, nos Independentes. Foi pro Japão. Aí ganhou um brasileiro depois. Agora só... No mangá ganhou um brasileiro? Não, tá bom. E aí depois, ganhou no drama um brasileiro. Sim. E agora é a sessão dos brasileiros, né? Melhor quadrinho nacional do Brasil. Eu tenho uma pergunta. Se Deus quiser, e olha que eu não acredito em Deus, até ano que vem eu lanço meu primeiro quadrinho. Eu vou poder roubar eu vou ter esse direito de poder. Inclusive, o prêmio de melhor canal do YouTube também é surpresa. A gente vai anunciar aqui no final. Melhor canal de quadrinho do Brasil, né? E agora a gente vai pra qual categoria? Melhor quadrinho nacional. Não vai fazer nenhum suspense. Melhor quadrinho nacional do Brasil. Nacional do Brasil. Que vai ser apresentado pelo Rômulo. O Rômulo, que é um querido também do canal, que a gente já encontrou algumas vezes. Exato. Ele apareceu no canal recentemente. Exatamente. Ele é muito querido e ele tem um recado pra todos vocês. E aí, pessoal do Quadrinhos na Sarjeta. Ah, não é Quadrinho na Sarjeta? E aí, pessoal do Collector's Room. Não é Collector's Room também? E é o quê? Antiplano? Ah, daqueles dois doidos? Tá, beleza. E aí, pessoal do Antiplano, tudo bem com vocês? É um prazer enorme estar aqui de novo nesse canal, que é quase a minha segunda casa, todo mês aqui. Eu tô gravando vídeo aqui pro Antiplano, vou começar inclusive a cobrar meus royalties aqui, vou querer metade, um terço aí da remuneração aqui do YouTube, né? Tô fazendo mais vídeo do que os dois hosts aqui, o Henrico e o Luiz, né? Tô aqui toda semana, mas dessa vez é por uma nobre causa. Venho aqui apresentar para vocês a categoria de melhor quadrinho nacional de 2024, segundo os critérios rigorosíssimos aqui do Antiplano, né? Hoje a gente tem 6 quadrinhos aqui, a gente bolou uma série de regras, né? Eu já tinha feito a minha lista de melhores quadrinhos nacionais de 2024 lá no Além dos Quadrinhos, né? @Além dos Quadrinhos aí pra vocês. Vocês vão lá, tá lá nos posts fixados lá no topo. Então eu falei pros meninos, ó, não vamos escolher nenhum dos quadrinhos que tá lá, porque senão vão acabar escolhendo algum do que eu já escolhi como o melhor do ano. Então nós pegamos 6 quadrinhos inéditos aí pra trazer pra vocês, e são eles. Rufem os tambores, editor, bota os tambores aí, ó. Vamos lá. Pobrefobia, da editora Draco, uma coletânea aí falando sobre a vida e o trabalho do padre Júlio Lancelotti aqui no centro de São Paulo, né, lidando com as pessoas de situação de rua. Temos também Quando Nasce a Autoestima aqui, ó, bota aqui, editor, ó, da Trem Fantasma, um relato autobiográfico da Regi Brás no roteiro, o Jefferson Costa aí na arte. Tá fenomenal esse quadrinho, tá sensacional, um forte candidato a levar o prêmio hoje. Temos aqui, ó, Teatro Fantasma,
da Conrad, um quadrinho do Thiago Souto, que já fez Labirinto, já fez aí por tanto tempo Tentei Me Convencer que Te Amava, um cara que tem uma sensibilidade, um traço sensacional, inclusive de Naucan também, que saiu pela Ugra. Eu gosto muito desse quadrinho, gosto muito do trabalho do Thiago Souto. Vou pescar ali, o próximo é Braba, coletânea de quadrinhos que saiu simultaneamente aqui pela editora Mino e pela Fantagraphics lá nos Estados Unidos, né? Foi um trabalho aí para apresentar o trabalho dos quadrinistas brasileiros lá fora no mercado exterior. Tem Amanda Miranda, tem Jefferson Costa, tem Pedro Cobiaco, Crumin com a Christine Eiko, né? Tem tanta gente aí que eu não vou ser desonesto aqui se eu for citar todo mundo, que eu vou acabar esquecendo alguma pessoa. A gente tem aqui depois Do Contra Herança, um quadrinho Graphic MSP aí que surpreendeu demais do Yoshi Tisse, né? Surpreendeu pela forma aí como ele fala é um quadrinho que parece com amarelo seletivo, fala das origens dos descendentes de asiáticos, nesse caso um descendente de japonês que vive no Brasil, quer tentar reencontrar suas origens, quer se entender ali como um descendente, quer se reconectar com a sua cultura, com as suas raízes, né? E aí ele usa alguns artifícios muito bacanas nesse quadrinho. O próximo e último candidato é o Balada pra Passear. Vou botar aqui em algum lugar que eu não sei mais onde tá. Balada pra Passear, do Camilo Solano, que é um quadrinho, ó, fenomenal. É uma comédia absurda que você, assim, eu até falo que quando eu tava lendo, aquele quadrinho que se você tiver com alguma coisa na boca, você vai cuspir, vai se engasgar, porque é muito engraçado. Fala sobre podcast de crime, sobre sequestrador atrapalhado, sobre passeadora de cachorro. Mas vamos lá, vamos roubar os tambores de novo. Bota uma bomba aí, editor. O vencedor deste ano do melhor quadrinho nacional do Entrepreneurs Awards 2024 é Uma Balada pra Passear. Vocês devem estar falando que eu tô louco, eu tô maluco de não ter escolhido Quando Nasce a Autoestima, mas, gente, Quando Nasce a Autoestima muito provavelmente vai ganhar o Jabuti, tá? Assim, eu falo com muita certeza, é um dos grandes favoritos aí para levar o Jabuti de 2024. Vai levar HQ Mix, vai levar muito prêmio importante aí de quadrinhos ao longo desse ano, em referência à produção do ano passado. Então eu escolhi aqui trazer para vocês um vencedor que talvez esteja passando despercebido aí, né, no seu radar, e você não vai dar muita, assim, atenção, porque o Camilo, ele faz um trabalho diferente nesse quadrinho do que ele fez em Cidade Pequenina, por exemplo, do que ele fez em Beliscão. Não é aquele traço mais fofinho do Camilo que a gente está acostumado, né, o corpo alongado, da cabeça grande, né, os olhões também. Aqui ele usa quase que como rascunho, ele faz de forma totalmente despretensiosa. O traço aqui é uma homenagem muito forte à raiz do underground, né? Aquele traço de que, pô, errei, foda-se, vou passar por cima aqui, não vou apagar, não vou corrigir. Aquele traço muito solto, cheio de rabiscos, cenários quase que você não decifra o que tá ali, né? Mas eu acho que o roteiro é muito engraçado, é muito absurdo. É uma garota que é viciada em podcast de crime, né? A gente sabe que isso tá bastante na moda aí, e ela fica ouvindo podcast de crime o tempo todo. Ela fica com tanto medo de ser sequestrada, de ser assaltada, de ser, enfim, aconteceu algum crime com ela, que ela vai passear com um cachorro. A profissão dela é passear com cachorros ali da vizinhança, só que ela leva os cachorros dentro do carro, gente, e os donos não sabem que ela faz isso, né, porque ela tem muito medo de passear na rua e ser roubada. E aí, determinado dia, uma dupla de sequestradores muito atrapalhados acabam sequestrando ela ali com carro, com cachorro e tudo, para pedir resgate aí pelos animais, né, gente? É muito engraçado, é absurdo. Eu prometo pra vocês, eu juro, se vocês lerem esse quadrinho e não gostarem e não sorrirem muito, vocês podem ir lá no Além dos Quadrinhos, nos comentários, e me xingar e falar: o Além dos Quadrinhos é uma farsa. Mas eu tenho certeza que você não vai fazer isso, porque o quadrinho é bom demais. Então, fiquem aí com este grande vencedor do Entrepreneurs Awards 2024 de quadrinhos nacionais, e vamos aí para as próximas categorias. Brigadão, Henrico, brigadão, Luiz. Até a próxima. Pode convidar, paga meu cachê que eu tô aqui de novo. Tchau, tchau. Rômulo, além dos quadrinhos, não era o Rômulo e Remo que a gente chamou? Eu só conheço o de Roma, lá da... Eu ia falar da Bíblia. da Bíblia. Eu só conheço o Rômulo e Remo da Bíblia, mas eu só conheço o Rômulo e Remo, não conheço esse cara. Nunca ouvi falar nele. Mas eu fiquei muito feliz de ficar entre nomes tão cancelados assim, que nem... Mas eu gostei muito de se chamar de doidinho, sabia? Eu gosto muito de se chamar de doidinho, que mostra que eu tô no caminho certo pra incomodar todo mundo, assim. Que todo mundo olha e fala assim: esse cara é maluco, né? O Henrico é a pessoa que mandava cutucar no Facebook, né? Fazia até o tremer no MSN. Mas enfim, é um querido também, é bom saber que ele tem essa visão deturpada na nossa realidade. Era uma categoria bem forte. Tinha a coletânea Braba, da Mino. Sim.
Uma Balada pra Passear, tinha Pobrefobia, que é uma coletânea também com vários quadrinistas. Tinha Quando Nasce a... Tinha Quando Nasce a Autoestima, Autoestima, que acabou de ganhar o prêmio, né? Passou 1 minuto aí que ele ganhou o prêmio. E não ganhou por quê, Romulo? Não ganhou por quê? O Romulo falou que ele não queria premiar quem ele já premiou no canal dele. Queria fazer o diferentão. Ele queria fazer de diferentão, né? Não queria ser... E eu digo mais, né? Na própria edição dele ali, eu vi que ele cheio de pedidos, né? Que faz explosão aqui, que coloca coloca aqui. não sei o que aqui. Tá todo pirotécnico, né? Eu falei, uai. Mas... Eu espero que o editor não tenha feito. O editor, no caso, você, né? E ele ainda tá querendo salário, ó. Vou aproveitar então. Toma a chave aí do canal. Pode vir retirar. Você entrega o prêmio pra todo mundo aí que vier retirar. Tá achando ruim pra você. Mas Romulo, vou falar um negócio. A gente vai continuar abusando da sua paciência. E é isso. Muito obrigado aí pelo... Parabéns pro Camilo Solano, que ganhou com Uma Balada pra Passear. Lembra desse quadrinho? Era da época que eu tava vendo aquela série que é de podcast True Crime. E é um quadrinho de uma menina que ouve podcast True Crime. Ah, eu sei qual que quadrinho é esse. E aí ela acaba se envolvendo num True Crime. Bem legal, bem divertido, bem engraçado. Vencedor. Camilo Solano, é mais um problema pra gente. Ele já veio pra Santos, inclusive. Camilo Solano, por favor, não peço prêmio. Mas é isso, parabéns pro vencedor, quadrinhozão. E parabéns pra todos os indicados. E todos os indicados, viu, um peso muito grande, assim. E viva o quadrinho nacional, né? Fazer gibi é bom demais. Nacional. E viva também os não indicados. Sim. O quadrinho nacional é muito bom. Bom, e Romulo, grande abraço aí pra você aí, pela sua má vontade. Sigam o Romulo em todas as redes sociais, aí no canal dele também, que é muito massa. E bom, próxima categoria, para um gibi ser bom, ele pode ter o roteiro bom e a arte boa. Para um gibi ser ruim, ele pode ter a arte boa e o roteiro ruim, né? Não, você tá falando que se a arte for uma merda, fudeu. Aí não tem o que salvar. Entendi. Eu sou contra esse pensamento. Mas, assim, entendo, justamente, tem que dar prêmio pra quem faz uma arte muito bonita, né? Que nem tal qual uma fotografia no cinema. Exato. Quando ela é muito bem explorada, muito bem feita, ela tem uma categoria. E eu acho que a arte é sempre muito gratificante quando você tem uma arte lindíssima, assim, que brilha os olhos e agrega muito aquela história. A gente tem, às vezes, roteiros que são uma bosta e a arte é muito boa, né? A arte salva. Vou dar uma compensada, pelo menos. Alex Ross, talvez. Aí, entendeu? Não só Alex Ross. Às vezes, sei lá, você tá lendo ali, pô, tá um lixo. Mas que página bonita, né? Vamos seguir um pouquinho. Vamos se esforçar. Entendi. Pra essa categoria, a gente chamou o Desatencioso. Ele mandou a lista pra gente, mas ele não conseguiu gravar o vídeo, que ele tá com algumas coisas aí, umas pendências. Não tem corpo físico, rapaziada. É, exatamente isso. Ele é um robozinho de IA. Sim. Ele mandou pra gente a lista. Que foi feita com a gente também, né? Todas as pessoas que estão participando aqui, a gente deu nosso pitaco. Né? Exatamente. E bom, os concorrentes, os participantes são Crepax, da Pipoca Nanquim, O Céu na Cabeça, da Comic Zone, Departamento da Verdade, da Devir, EQ, da Veneta, Em Busca do Pássaro do Tempo, da Comic Zone, e Blueberry, volumes 2 e 3, da Pipoca Nanquim. Eu tenho minha opinião. Tem sua opinião? Qual que é a opinião? É pra dar opinião ou é pra dar ganhador? Não sei. Dá a sua opinião primeiro, pra eu ver se eu concordo. Minha opinião é uma só, né? Qual que é a minha opinião? É Crepax? Eu discordo. Então tá bom. Pra mim, é o Céu na Cabeça. Eu gosto, assim, dessa arte mais diferentona. Um negócio mais maluquinho. O Crepax... Vamos fazer um negócio que nunca vai ter no Oscar? Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Joaquim Pô. Céu na Cabeça. Ganhou o Céu na Cabeça, galera. Pelos nossos difíceis quesitos aqui, a gente foi analisar uma do lado da outra. Muito criterioso. A gente teve que fazer uma análise criteriosíssima pra ver quem ia ganhar. E foi acirrado. Foi acirrado. O Crepax perdeu, né? Por incrível que pareça. Mas ganhador, né? Ganhador é ganhador. Ele teve seus méritos, realmente ele mereceu. Não foi algo arbitrário que envolveu a sorte ou qualquer tipo de outra lógica. E ganhador, né? Teve bastante discussão. E ganhou o Céu na Cabeça, quadrinho aí da Comic Zone, que eu achei lindíssimo. Tem alguns momentos, assim, umas páginas que é um personagem lutando contra outro, e aí é o personagem central, assim, que tá apanhando no meio. Sim. E o outro dando golpes em volta, só que vai ligando, assim, de jeito todo diferente. São páginas maravilhosas mesmo. Muito bonito mesmo. Uma coisa que o Crepax nunca conseguiria fazer na vida, né? Coitado. E já que o Desatencioso não pôde aparecer aqui em pessoa física, mesmo assim, sigam o canal dele. Exatamente. Vão atrás do conteúdo dele, porque ele é uma pessoa muito querida e faz um conteúdo muito bom também. Próxima categoria. Melhor história.
A gente falou que todo quadrinho, ele meio que precisa ter uma arte, né? Sim, Essa senão é não é quadrinho. Senão não é quadrinho, senão é literatura. Todo quadrinho também precisa ter uma história, né? Precisa, independente se tem balão, Se não, texto ou não. Ele pode ser só imagem, mas ele tem Senão uma ele é um história. artbook. Senão ele é um artbook. Então a gente vai falar sobre melhor história. Melhor história do Quem? ano de 2024. Quem que vai apresentar? Esse a gente não comeu bola. Ah. É a Por Dentro da História. Fernanda, de Por Dentro da História. Dê sua voz. Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou a Fernanda do Por Dentro da História e hoje eu tô aqui a convite dos meninos do Antiplano pra apresentar uma categoria especial pra vocês, hein? Não é qualquer categoria, é a pressão que eu estou sentindo, categoria Melhor História. E ao longo de 2024 tivemos lançamentos e também relançamentos que nos marcaram, sejam eles histórias ficcionais, não ficcionais, autobiográficas. Foram histórias aí que a gente com certeza vai querer reler por muito tempo. E os grandes indicados, e eu posso dizer pra vocês também que hoje não terá meme do eu não sou capaz de opinar. Sim, eu sou capaz de opinar. Os grandes indicados são O Eternauta, Pipoca e Nanquim. Nós também temos É Solitário no Centro da Terra, editora Conrad. Entre eles nós também temos O Fim, editora HQueria. Também temos O Céu na Cabeça, Comic Zone. Pontos Fracos, da Nemo e, por fim, O Discurso da Pantera, lançado pela editora Veneta no finalzinho do ano. E agora energias positivas, porque a obra vencedora, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, é com vocês, É Solitário no Centro da Terra, quadrinho lançado pela editora Conrad no ano passado, segundo quadrinho da Zoe Thorogood lançado pela Conrad, uma história, assim, simplesmente fantástica, é uma história autobiográfica da própria artista, que ela narra ali um período da vida dela e ela fala muito sobre a relação dela com a depressão. E por que essa história é tão boa? Nossa, um tema tão delicado, uma coisa tão triste. É porque a Zoe, ela não tem medo de expor os seus sentimentos, ela não tem medo de expor a sua realidade, então ela conta tudo aquilo ali pra nós de uma forma muito sincera. E isso torna o quadrinho simplesmente fantástico. É uma das melhores leituras que eu fiz, com certeza entrou no top de muitas pessoas, e eu tenho certeza que todos dessa lista são incríveis, mas esse você também vai curtir. Então aproveita, Zoe Thorogood pela Conrad, segundo quadrinho lançado da artista britânica, vale muito a pena. Valeu, meninos! Novamente, O Fim. Mas não vou nem mais explorar isso. Por mim ganhou quem tinha que ganhar mesmo. É Solitário no Centro da Terra. É um quadrinho novo, de uma menina nova, que tá fazendo um barulho aí na gringa. Já veio pro Brasil. Já veio pro Brasil, da autógrafos. Ou seja, perigoso querer o prêmio. Perigoso. Vai que ela gostou do Brasil. Que Tá muito complicado para não falar. Esse ano tá mais difícil que ano passado. Tá muito mais difícil. Eu tô vendo cada vez mais a gente tendo que se fuder aí. Ganhou um quadrinho aí que vai falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre ser jovem, ter expectativas em cima de você, né? Porque esse quadrinho veio depois dela ter um sucesso com a cegueira iminente Billy Scott. E é um relato dela do que ela tava passando nesse momento. E todo mundo, tipo... Essa aí promete. E aí, todo o preço de você ser um gênio, né? Eu diria o cancelado, né? Parabéns pra ganhadora. Você já falou várias vezes desse quadrinho aqui no canal. Pra quem é já macaco velho aqui do canal, já sabe que você gosta muito desse quadrinho. Entrou nos nossos melhores de 2024. Sigam o Instagram da Fernanda, Por Dentro da História. Lá também tem reviews aí. Muitas reviews por dia não, muitas reviews aí ao longo da semana. Uma das pessoas que mais posta, acho que no Instagram. E vale muito a pena. 500 fotos por minuto. O Sorriso Ronaldo. Indo pra uma categoria das mais esperadas, talvez, do ano. Melhor quadrinho de herói de 2024. Porque é daí que veio, né? É daí que começou tudo, né? Então a gente tem que falar deles. Começou tudo. Daí que começou tudo. O mainstream, né? É mainstream. A gente só existe por causa desses caras, né, mano? Essa é a realidade. Fale o que quiser. Eu não sou muito fã de herói. Eu leio até que bastante, relativamente. Mas eu acho que é importantíssima a categoria de herói, porque não é um canal de quadrinho, né? E quem que vai apresentar pra gente essa categoria? É o querido. Gibifire. O Gibifire, que a gente já fez participações no podcast dele. É verdade, já um queridaço. Dê tua voz, amigo. Uma simpatia. Hi, eu sou o Rodrigo, o host do podcast do Gibifire. E hoje eu vim aqui apresentar a categoria de Melhor Super-Herói de 2024 no Grande Prêmio do Antiplano. Então vamos com os indicados. Primeiramente, vou começar com
Spawn, esse relançamento que trouxe a nostalgia dos anos 90 novamente. Batman, Absolute Batman. O Batman já tem que ser uma categoria cativa, né? Ele vai aparecer todos os anos, mas em especial esse ano 2024 foi o grande vencedor de vendas, o gibi mais vendido de 2024. Vamos lá, com um quarteto fantástico de Ryan North. Vamos ser justos, o MCU tem dado uma badalada nesse título. O título é bom, Ryan North é um excelente escritor, mas ele ainda não ganhou os holofotes que ele merecia, viu? Mas esperem e aguardem, esse cara vai fazer história. E depois, Ultimate Homem-Aranha. Mais uma dessa empreitada, né, de pôr os nossos heróis queridos em outro universo, né? E esse aqui tá sendo sucesso de público, tá sendo sucesso de crítica, tá sendo sucesso de vendas, né? Então tá todo mundo gostando de voltar com o Homem-Aranha casado. Mas nessa categoria de universos paralelos, gente, o melhor título, de longe, mas de longe, não tem nem comparação, é Absolute Wonder Woman, Absolute Mulher Maravilha. Desde Walter Simonson escrevendo Thor, a mitologia de deuses não é tão bem explorada quanto está sendo aqui em Absolute Wonder Woman. Muito bom, melhor. Mas o campeão derradeiro, a campeã derradeiro de 2024 não poderia ser outro gibi senão Supergirl, a Mulher do Amanhã. Gente, sem brincadeira, alguns já devem estar estranhando que é um gibi que foi lançado em 2023 e já está esgotado, mas 2024, esse gibi aqui badalou de novamente. Teve a republicação, o que entra, né, nos critérios de avaliação deste prêmio, né, entrou com uma avaliação, uma edição super luxuosa, porque na CCXP os autores Bill Kuzavely e Matt Lopes estavam presentes, assinando as capas, assinando as capas, conversando com o pessoal. Então esse gibi foi um frisson novamente em 2024. Sem falar que é um gibi excelente, excelentíssimo. Não tem como a gente não falar da qualidade desse gibi. Pega os prêmios, ele ganhou todos os prêmios que tinha para ganhar. Eisner, Hugo, ele ganhou tudo. E é incrível. Quando eu conheci esse gibi, eu tava ouvindo um podcast e o cara falou assim: nossa, eu peguei uma página, achei que era capa. Mas era um quadrinho comum no meio, no miolo do gibi. Porque os desenhos da Bilks, colorizados pelo seu parceiro Matt Lopes, são inacreditáveis, gente. Então, assim, acho que a gente deve se premiar toda vez que a gente tem a oportunidade com esse gibi, né? É um gibi que singrou pelo mundo. O mundo leu artistas brasileiros. O mundo gostou de artistas brasileiros. O mundo adorou e premiou artistas brasileiros. Então, toda vez que a gente tem uma oportunidade de dar alguma coisa para esse gibi, premiar ele, acho que a gente tem que falar de novo. É excelente. Além claro, do desenho e história que é pelo Tom King ser maravilhosos, né? Então, sim, o Supergirl, Mulher do Amanhã, é sim o melhor gibi de super-herói de 2024, mesmo sendo um relançamento. Mas aqui a gente dá prêmio pela qualidade e não por números. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pelo acompanhar aqui o prêmio do Antiplano e a gente tá à sua disposição. Deu óbvio, né? Supergirl. Deu green. Supergirl do Tom King ganhou de novo. É o quadrinho que mais ganhou prêmio esse ano, por enquanto, pelo menos. Grande, né? Dois prêmios. Ué, ganhou, né? É um quadrinho Você bem achou legal. justo? É justo. Olhando aqui os outros concorrentes, eu gostei bastante do Spider-Man Absolute, não, do Ultimate Spider-Man, gostei muito. Que tá na boca do povo, né? Tá na boca do povo, o Jonathan Hickman mandando muito bem. Já mandou bem nos Vingadores, no Quarteto, nos X-Men, agora tá em Homem-Aranha. E não sobrou nada pro Spawn, hein?
Não restou nada pro Betinho. Não restou nada pro Spawn. Tem o Mulher Maravilha Ultimate, que acho que da linha Ultimate é a que mais fez barulho, que a galera mais gostou. Eu li só o primeiro capítulo, é bem legal mesmo, tem uns enquadramentos bem chaves. Mas deu o que tinha que dar, né? Deu o que tinha que dar. Que é o Tom King fazendo Supergirl junto da Bilk Sevely e do Matt Lopes. Você diria que é canetada? Canetada do Tom King. Ele já canetou algumas vezes, mas essa aí acho que é a que ninguém fala que não é. O cara tem King no nome, né? Uma história de vingança aí da Supergirl. Muito bacana, muito legal. Recomendo a todo mundo. Show de bola, total, né? E Tom King, imagino que você não vai querer o prêmio, né? E agradecer ao grande Gibfire. Agradecer ao grande Gibfire, que é um querido aí do canal também, que a gente já fez participações. Quando eu gostei muito de participar do podcast dele, e eu achei que ia ganhar Naruto Volume 3. Você achou? Se você não ouviu o podcast dele, você tá por fora dessa piada. Mas Naruto Volume 3 tem uma importância muito grande para nós e o Gibfire, né? É verdade. Uma piada interna aí que só a gente vai saber. Só vendo o podcast. Só vendo o podcast. Vamos para as últimas categorias, né? A grande barato de viver na vida é que você nunca tá vivendo o presente. Você sempre tá pensando no futuro, né? Exato. Essa é a lógica da vida, né? Por isso que todo mundo tem ansiedade. Porque a gente tá sempre pensando no que vai acontecer. Então a gente acaba não vivendo as coisas boas que vivem. A gente tem que fazer um prêmio pra relembrar o que teve de bom no passado. Então a gente vive no passado também, né? Mas agora... Mas a gente vai falar do quê? Do que vai tá chegar. De um futuro que na verdade está acontecendo. Porque a gente vai falar dos mais esperados de 2025. Então a gente deu sorte de você aí que tiver querendo saber o que tem pra lançar aí, a gente chamou quem? O Vini do Dois Quadrinhos veio falar uma parte da lista que talvez dele. Seja uma sumidade aí no rolê dos quadrinhos aí, né? Já tá aí miliano aí fazendo conteúdo do dinossauro, bom. né? Um dinossauro. Passeando pra não chamar o cara de velho, né? Um querido também, a gente já conheceu na Minodeia, uma pessoa muito querida. Eu lembro que o Luiz tava conversando com ele. Aí o Luiz falou assim, eu tinha 10 anos quando eu via esse conteúdo. 15, 14. Aí o cara ficou, caramba. Mas é um querido também, a gente teve o prazer de conhecer ele. Uma pessoa muito querida. E, bom, dê sua voz aí, meu amigo. E aí, gente, tudo bom? Quero começar dizendo que é um grande prazer. Pô, eu fui convidado pro único canal de cultura do mundo. Quero dizer que eu tô mandando esse vídeo agora pra minha mãe. Mãe, beijo, obrigado por assistir. Assim, eu acho que essa categoria é muito legal, né? Os lançamentos aguardados, porque cria um hype e ao mesmo tempo é um espaço que às vezes a gente tem de falar pra falar de quadrinhos que, sei lá, não são Marvel, não são DC. Embora tenha um da DC aqui, mas tu consegue abrir espaço pra falar de mais coisas. Vamos lá, acompanha comigo. Primeiro tem o lançamento da Darkseid, que é o Monstros da Universal. Essa aqui é a versão norte-americana do quadrinho. Bom, por que o hype aqui é gigantesco? Estamos falando de James Tynion e Martin Simmons, os caras do Departamento da Verdade, que pararam a vida deles. Aí a Image falou, galera, ó, parei o que vocês estão fazendo, vocês vão fazer um Drácula baseado nos filmes de monstro da Universal. Esse aqui é dos anos 30, acho que é 1930, se eu não me engano, o Drácula. E o que é legal aqui, gente? Vocês vão dizer, ô Vini, mas eu já ouvi falar do Drácula, já conheço, não tem graça, enfim, é algo meio batido. Então, a ideia é apresentar visões em cima do Drácula. Então, o foco aqui, por mais que tenha, assim, né, o nosso querido Rei dos Vampiros, ao mesmo... Aqui, tem umas splash pages simplesmente absurdas. Nossa! Cara, isso aqui pra mim, tá? É um novo Asilo Arkham, assim. Tipo, eu não tava lá quando saiu o primeiro Asilo Arkham, tá? Eu sou de 89, o Asilo Arkham é de 88. Mas eu vivi pra ver o Asilo Arkham do Tynion com Martin Simmons. Eu digo na questão do desenho. Olha isso. Então, a graça aqui é que é um ponto de vista, sabe? Tu não vai ver o foco no Drácula tanto. É no Renfield, a gente vai entender por que o servo do Drácula é o servo do Drácula. Então, eu recomendo, muito, muito bom. Outra HQ que eu tô com muita expectativa, que foi anunciada esse ano na Europa, é As Guerras de Lucas 2, que, pra quem não tá sabendo, vai focar no quinto filme, né, no Império Contra-Ataca de Star Wars. Gente, esse quadrinho é bárbaro, tá? É maravilhoso, é uma HQ que ela consegue explicar a importância de Star Wars, o impacto que ele teve. É um quadrinho escrito por um jornalista, então ele cruza informações, ele traz dados, e ao mesmo tempo, eu acho que às vezes as pessoas podem imaginar que é uma obra baseada na vida do George Lucas. Sim, claro, mas não é tipo a vida pessoal dele. Tem a vida pessoal, mas eu diria que 95% da HQ é Star Wars, é a escolha do elenco, sei lá, toda a batalha do George Lucas pra fazer o filme parar nos cinemas, pros estúdios acreditarem no projeto, porque, cara, é um filme com um orçamento absurdo. Enfim, o episódio 2 me interessa muito, acho que esse vai ser o nome da versão francesa, porque, cara, a gente tá falando, acho que todo mundo considera o
5º filme de Star Wars o melhor de todos. Então vamos ver. Até porque a gente vai ver o sucesso sendo esperado do que seria o 4º filme e o que vem a seguir. Então estou muito, muito curioso. Para terminar, tem um lançamento que acabou de sair lá fora, eu acho que é a edição número 2, que é o Caçador de Marte Absoluto. Bom, vamos lá. Todo mundo ansioso pro universo absoluto da DC, Batman, Mulher Maravilha, Superman. Essa HQ vai falar do Caçador de Marte de um jeito muito estranho, tá? É o quadrinho mais esquisito de todos. Logo aqui no começo a gente tem o John Jones, que acontece uma explosão, a cabeça dele fica meio zoada e ele começa a ouvir vozes. O que serão essas vozes? Gente, não é spoiler pra ninguém. É, obviamente, o Caçador de Marte. Então a gente vai ver a relação do personagem com essa voz da consciência. Cara, assim, o principal do gibi que torna ele tão estranho e dá essa cara de leitura diferente são as cores e o desenho. O Javier Rodrigues, pra quem não sabe, ele é colorista. Então a gente tá vendo um quadrinho desenhado por um cara que sabe colorir. E o trabalho dele aqui é bizarro, gente. É bizarro, é muito, muito bom. Então estou na expectativa pela 2ª edição, justamente pela apresentação de um quadrinho tão bizarro, assim. Dá pra dizer que é o quadrinho mais cool em publicação hoje em dia. Galera, muito obrigado pelo convite, espero ter contribuído para a premiação. Criem hype aí do outro lado, porque esses gibis são muito, muito bons. E eu quero ler os comentários de vocês, então comenta aí o que vocês estão esperando para 2025. Eu me chamo Vinícius, sou parte do canal Dois Quadrinhos, quem quiser me seguir lá, eu vou ficar muito feliz, tá? Valeu, gente. E é tanta novidade vindo em 2025 que ele deixou uma parte pra gente apresentar. Que são o Universo Absolute da DC, que é o universo alternativo, que tá na boca do povo, que eu falei da Mulher Maravilha agora há pouco, tem o Batman Maromba, né? Os Smurfs, da Comic Zone, acho que um dos quadrinhos aí... mais esperados? Talvez os mais esperados, assim, e que as pessoas não sabem. É um clássico do franco-belga, e a gente esquece que veio do quadrinho, né? Eu acho que muito se associou o Smurf ao desenho e aos filmes, a gente... Eu não sabia que era quadrinho, inclusive, sabia? E aí também, né, acho que é um dos mais esperados e a galera nem sabe. Porque se você falar de Smurf pro seu pai, ele vai saber. Sim. Então ele tá esperando, ele só não sabe ainda. Exatamente. E o último é a editora do nosso grande amigo, Daniel Poptopia, né? Um querido também. Estamos aí na expectativa, já tá impresso, tá só esperando chegar aqui, direto do forno. A gente fez uma live com ele e ele apresentou tão bem. Eu falei, cara, você tinha que ter... Eu fiquei pensando, tinha que ter começado a trabalhar com isso muito tempo. Tinha que ter entrado no SBT, né? Porque ele falou muito bem do conteúdo dele, ele ficou falando, eu falei, nossa, eu quero ler todos, tá ligado? Eu fiquei muito curioso, assim, com todos, e vai se lançar o primeiro quadrinho, a estreia da editora, e a gente acha que é um dos que eu tô mais ansioso pra ir pra ver a existência. Boa. E ver nascer o chá revelação do bebê dele. E quem que é o grande vencedor, Henrico? A gente escolheu, né? Não. Então tá. Pô, primeiro que eu queria comentar dos que ele citou também, que eu fiquei curiosíssimo com Guerra de Lucas 2. Eu também. Porque... É sobre o 5º filme, que é o meu favorito. Igual o Vini falou, é o favorito de quase todo mundo. Sim. E é o meu favorito também. Eu tô muito curioso pra ver como amei que foi, o primeiro gibi, o Luiz Sim. também adorou, eu amei esse gibi. E eu vou falar que transformou Star Wars, ele ressignificou Star Wars pra mim. Sim. Porque eu sempre vi Star Wars desde pequeno, mas eu fui ficando mais velho, é Star Wars. Quando eu li esse quadrinho, eu falei, uau, Star Wars. É o Star Wars, falei, né? Tanto é que o 4 virou meu preferido. Ah, é? É, porque eu fiquei pensando muito, tipo, no fato de que não existia Star Wars. E a partir daquele momento, depois de toda aquela loucura, começou a existir Star Wars. Sim. Então aquele quadrinho é muito bem feito, então eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser a jornada dessa segunda edição. Provavelmente aí, né? vai ser parecido com a Solitário no Centro da Terra. Muita expectativa, um peso gigantesco em cima do sujeito, que já é todo meio... E ele brigou com a equipe toda no primeiro, né? Exatamente, E, enfim, é um cara que tem muita insegurança também na própria obra, e ele fez uma outra masterpiece, né? Enfim, tomara que saia de todos os filmes, até os piores. Até né? os piores. Aí vai ser o downfall dele. Tem também o Monstros da Universal, que é com a dupla do Departamento da Verdade. Sim. Que o cara desenha um absurdo. Que ele até falou que parece o Asilo Arco novo, né? E o roteiro do Tynion também, do que eu li dele também, assim, eu gosto de todos os quadrinhos dele. Sim. A Pela Casa do Lago, o Departamento da Verdade, Something in the Children. Eu fiquei muito curioso no último quadrinho que ele falou, que é o Caçador de Marte Absoluto. Eu fiquei muito curioso no Caçador de Marte Absoluto, porque eu cago ganhando um pouco pra herói, né? Que essa é a realidade, eu não vou mentir pra vocês. Só que eu achei a arte tão linda. É bem diferente. Ele abriu assim, mostrou, eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Que coisa maluca, assim, eu fiquei muito curioso em ler só pela arte, só ler os desenhos mesmo. Comprar um quadrinho sem os balão. Tem como ver sem os balão, por favor? Quem você quer que ganhe? Quem você tá mais esperando? O que é? Poptopia, né? Poptopia. Eu acho que tem que dar o prêmio pra ele. É um amigo nosso que a gente começou a conversar antes de ser editora. Nepotismo? Então, talvez. Mas então, ver esse cara aí virando uma editora, fazendo todo o corre, é muito legal de ver. Sim. E ver a felicidade dele quando chegou o quadrinho lá pra ele, dele mostrando tudo mais, acho que foi muito legal.
E eu quero ter na mão, quero ver agora a forma física. Sim, eu acho que pra além de ler o conteúdo, como eu falei, quando ele vendeu pra gente, eu achei muito curioso, fiquei muito encantado na forma que ele vendeu o quadrinho também, a própria história do quadrinho dele. Eu acho que também é ver um cara que, tipo assim, gosta tanto de quadrinho, tá ligado? E, tipo assim, quer poder fazer outras pessoas lerem quadrinhos, sabe? E, tipo assim, fazer o mercado ficar aquecido e trazer coisas que, tipo assim, ele acha que as pessoas vão gostar. Você consegue ver um amor muito grande na produção ali. Exatamente. Então, eu acho que ele vai vir com um requinte muito bacana, com edições muito bonitas. Então, eu tô muito ansioso pra poder ter na mão também. Eu também, tô muito ansioso pra ter na mão. É isso, Poptopia. E também, Vini, do Dois Quadrinhos, não precisa nem falar, né? Porque esse cara é gigantesco. Se você tá aqui, provavelmente você já conhece o canal dele, mas fica a indicação de Mas se qualquer você não conhece por algum motivo, né? Ele tava aqui quando tudo era mato. Ele capinou esse lote. Capinou esse lote, fez essa estrada de ferro. E a gente hoje tá passando por ela com um sossego absoluto, viu, Vini? Obrigado pelo trabalho duro que você fez nesse campo aqui. Bom, é isso. Muito obrigado de verdade. Você poder participar aqui, a gente fica muito feliz também. E ter essa paciência, esse carinho também com a gente. Exatamente. Bom, vamos pra categoria, né? A mais esperada do ano. Melhor canal de YouTube de quadrinhos, né? Antiplano. Plano antes. Luiz do Antiplano. Henrique do Antiplano. Chegamos na categoria mais esperada da noite. E quem vai apresentar é nós mesmos. Nós mesmos. Porque a gente não quer correr o risco de escolherem algo que a gente tal qual não o ano queira. passado, a gente teve essa mesma dinâmica, a gente ficou a mesma coisa, a gente queria ter a segurança de que só nós dois iam brigar, né? Enfim, ganhador, que é o que faz a gente estar aqui, né? Os quadrinhos, né? É o que mais faz a gente ter vontade de continuar lendo quadrinho, né? Exatamente. São os melhores do ano. Exatamente. São os quadrinhos que fazem a gente chorar, são os quadrinhos que fazem a gente dar risada. Faz a gente sentir, né? Exatamente. A gente tem que premiar essas obras da nona arte. Exato. Que fazem tanta gente ficar maluco e decide até fazer um canal e ficar falando sobre essa bosta. Decide até o cara fazer gibi, né? Olha a loucura. Olha a idiotice. O vencedor tá aqui. Tanta. Quem será? E os indicados de melhor quadrinho de 2024 são... É Solitário no Centro da Terra, O Eternauta, A Guerra de Lucas, Quando Nasce a Autoestima, Ashita no Joy, Bouncer e Flor de Latte. Quem são, né? É esse aqui mesmo? Rapaziada, Eternauta. É Eternauta ou não é? Eu tô escrito errado. Tava do lado errado. Ai, é foda. Ganhou mesmo o Guerra de Lucas, né? Não. Acabou de elogiar o gibi. Tava aqui o negócio. Você acabou de elogiar o gibi. Mas é que o cara morreu fazendo gibi, né? Se tem alguém que fez o ofício dele, né? O cara fez o bagulho lá pra todos nós, tá ligado? Morreu na cruz ali, pô. Por que é o Eternauta que ganhou? Eu gostaria que tivesse ganhado o Fim também. Só que o que tá no papel é o Eternauta, né? No caso. O Fim, um quadrinho lindo, já falei várias vezes. Mas o Eternauta é um clássico, né? É o clássico por um motivo. E ele é um clássico eterno, ele vai continuar sendo o Eternauta, né? Ele vai continuar pra sempre sendo um clássico. O Guerra de Lucas, pra mim, na minha opinião, ainda tem muito lote pra caminhar. Mas também, eu entendo Guerra de Lucas como ganhar. Eternauta já deve ter ganhado um prêmio lá atrás. Sim. Ele tá meio que atrasado pra esse bonde, não tá não? Tá um pouco. Então pra mim o Fim poderia ganhar também, porque é um quadrinho novo aí. Ah, não, mas o Guerra de Lucas é uma novidade que veio aí, né? Um quadrinho novo. Num formato muito legal, um formato mais documental, né? E que é sobre um assunto que veio com a gente aí desde que a gente nasceu até hoje, né? Que tá no nosso cérebro, tá no nosso inconsciente, tá vivendo com a gente. A gente tem uma arte linda aí, você consegue, mesmo com um traço simples, você reconhece ali o Luke Skywalker. Você pega aqui, o Guerra de Lucas, ele pega uma obra que é clássica e ele faz uma obra falando sobre um clássico. O Eternauta, ele já é um clássico. Sim. Ele não precisa de nenhum clássico pra se apoiar. Mas não é novidade, né? É um negócio que já tá aí. Mas e daí? Deixa então pra galera votar aí. Quem é o que é ganhador? o melhor de 2024 pra vocês? Guerra de Lucas, Eternauta ou outro? O outro, mesmo que ganhe, não vai ganhar, porque é a gente que escolhe. Então o ganhador, Eternauta, então. O ganhador ficou aí. Quem chegar primeiro ganhou. Quem vier buscar o prêmio antes. Coitado. Esse foi o vídeo, né? Esse foi o nosso Antiplano Awards de 2024. Queria agradecer a todos que participaram, que tiraram um tempo aí das suas agendas
pra poder participar daqui. Exatamente. Poder, acho que, brincar com a gente, assim. E é isso, né? Eu agradeço demais a quem também tá assistindo, a quem participa, a quem faz o Antiplano existir, que é os membros, a vocês que comentam sempre, pra vocês que assistem. Eu acho que é um grande momento de agradecimento também para a existência do canal e de outros multicanais, assim, que estão junto com a gente tem essas amizades. Fico muito feliz de saber que o Antiplano tem essa rede de apoio, assim. Todos esses amigos. Exatamente. Aí, né? Emotivo, né? Já vai. terminou assim, né? Mas eu sou um cara pro Oscar, né? E bom, já vai deixando aí embaixo as indicações pra 2025, né? Porque vai ter. Já estamos no meio do ano, né? A não ser que a gente morra, vai ter. E aí deixa as indicações aqui pra gente. Fala quem que você quer ver aqui apresentando o prêmio com a gente. Fala quais prêmios você concorda, qual você discorda, qual que tem que ganhar cada categoria. Fala quantos que você acertou aí na Antibet. E eu queria falar pra vocês, quem puder ajudar, fazer o Chico Barney participar do próximo. Eu ia ficar muito feliz se o Chico Barney participasse do próxima votação. Então vamos esperar aí que o Chico Barney participe. Quem puder lá comentar Chico no Antiplano Awards. Não comenta isso. Não comenta, não? Não sei, é meio invasivo, né? Comente agora. Não, faz o que você quiser, você é um adulto. É isso. Muito obrigado e até ano que vem.